Olá, como você está? Espero que bem. Na entrevista de hoje, eu vou conversar com a Clara Matucci. Ela é especialista em avaliação psicológica e nós vamos falar sobre a ansiedade presente na espera pelo resultado e as contribuições significativas da entrevista devolutiva. Fique atento. Tudo bem, Clara? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tamires. Clara, para começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como a entrevista devolutiva pode contribuir para um processo de escolha profissional mais seguro e consciente? Sim, é muito interessante falar sobre a entrevista de devolutiva, né? Porque o processo de orientação profissional, ele geralmente está acompanhando um momento muito específico da vida daquela pessoa, que é a adolescência, as angústias de qual profissão seguir, qual caminho seguir. Então, quando ele inicia a orientação profissional, ele inicia cheio dessas expectativas, cheio das angústias, né? Imagino. Eu costumo dizer que quando o adolescente chega, né, para ser iniciado no processo de orientação profissional, ele sempre olha o psicólogo como se tivesse uma bola de cristal, falando qual vai ser o futuro dele. E eu sempre vou desconstruindo essa ideia porque é algo participativo. Ele ali também vai conseguindo ser acompanhado ao longo dos encontros. E no último dia, que é a devolutiva, é onde a gente vai trazer de uma maneira mais sintetizada, mais concreta, ali, através do relatório, do laudo, todo aquele caminho percorrido e quais profissões se adequam aos perfis que a gente mesmo foi descobrindo. É uma devolutiva para ele e para os envolvidos também, Sim, né? sim, Que muitas vezes tem a presença dos pais, dependendo da idade, não é mesmo? Sim, a família, né, está muito participativa. Eu, particularmente, acho que é muito importante trazer a família num processo de escolha profissional. A escolha profissional pode ser trabalhada em grupo ou individual. Eu, particularmente, prefiro que seja trabalhado no individual. Sim. E até mesmo se for trabalhado em grupo, o ideal é que a devolutiva seja particular com cada um, para que possa realmente trazer, né, um feedback mais personalizado, uma avaliação global do que foi desenvolvido ao longo dos encontros. Isso tudo contribui realmente para uma escolha mais segura, mais consciente, ou seja, as angústias vão sempre acontecendo. Sempre quando a gente vai tomar uma decisão, fica aquela coisa, ai, será que é isso mesmo? Será que não é? É verdade. Mas a orientação profissional, ela justamente ajuda a ter subsídios para uma escolha consciente e que seja a melhor opção para o momento da vida do adolescente. Mais assertiva, né? Mais assertivo. Perfeito. Claro, eu também queria que você explicasse como é o papel do orientador profissional nesse processo da entrevista devolutiva, como ele contribui, assim, de forma prática, na tomada de decisões nesse processo. Sim. Então, Tamires, uma coisa importante a gente entender, né, que para ser orientador profissional, não necessariamente você tem que ser psicólogo, ou seja, existem orientadores profissionais que não são formados no campo da psicologia. Mas o orientador profissional que é psicólogo, o primeiro passo é entender que esse papel precisa ser demarcado para o que rege o nosso conselho de psicologia. Ou seja, existe o que a gente chama de fontes fundamentais e complementares, né, de avaliação, ou seja, testes, instrumentos mesmo restritos ao psicólogo e outros inventários também que podem ser usados por outros profissionais. Então, o primeiro passo é entender esse papel, né, o lugar que você está, porque a partir dali você vai montar mesmo todo um protocolo técnico, teórico, para atender aquela demanda de orientação profissional. Porque a avaliação psicológica faz parte de todo esse processo, né? Não tem como. Sim, a orientação profissional é uma avaliação psicológica, né? Entendendo dessa perspectiva, a gente percebe que através de instrumentos ali você vai ajudando a ter um ponto de partida, né? Para entender de fato aquela demanda que é qual profissão seguir. Então, no caso, o papel é muito como se fosse uma ponte, né? É uma pessoa que é um colaborador daquele jovem angustiado com a sua profissão. Ele vai mediar, né, aquela incerteza e transformar em uma escolha mais segura. Então, através desses recursos técnicos e científicos. Certo. Agora, Clara, por último, eu gostaria que você falasse quais são os aspectos observados no orientando durante esse processo
para identificar o caminho profissional dele. Sim, é muito bacana, né? Eu costumo associar o processo de orientação profissional como uma viagem. Você coloca na mala algumas coisas, seus anseios, suas expectativas, né? O destino é a profissão que você vai alcançar. E ali, quais são os utensílios que a gente vai utilizar nessa descoberta dessa viagem? O primeiro é trabalhar questões relacionadas ao autoconhecimento. Ou seja, qual é o seu perfil, estruturas de personalidade, gostos pessoais, aspirações, né, estrutura da família. Então, todos esses elementos são importantes dentro da área do autoconhecimento para a pessoa se perceber, se entender ali no mundo, que é um momento realmente de muitas angústias. Geralmente, a escolha profissional vem mesmo com o adolescente no último ano, no ensino médio, enfim. O outro ponto também é mapear essas habilidades. Ou seja, ele se conhecendo, perceber o que ele tem de bom, o que ele pode construir, desenvolver mais. Então, todos os instrumentos ali realizados para mapear essas habilidades. E no outro bloco estão aspectos relacionados ao próprio mercado de trabalho. Próprios inventários para avaliar interesses profissionais, critérios para escolha, a maturidade mesmo para escolha profissional, tudo isso a gente vai avaliando. E, por fim, o próprio mercado de trabalho. Às vezes eu trago no processo de orientação profissional profissionais da área já que possam levar as suas experiências, né? O aluno o adolescente, enfim, vai questionando, entrevistando, vai conhecendo mais como é que é o mercado de trabalho, sai daquela teoria e vai para a prática em si. Também avaliar mesmo currículos de universidades, faculdades específicas, se aquela pessoa tem vontade de fazer um intercâmbio ou não, como é que seria um mercado fora do país. Então, essa parte desse segundo bloco que eu falo do mercado de trabalho vai associando a tudo aquilo que ele já descobriu sobre ele e como ele pode contribuir para o mundo. Na verdade, uma escolha profissional ajuda a refletir que não é só um emprego. Sobre propósito? É um propósito de vida, um projeto de vida que ele vai expressar através de uma profissão. Então, todo o processo de orientação profissional é para clarificar essa meta de cada um, desse projeto de vida ser realizado, que possa gerar um sentido de vida, que possa gerar realmente uma satisfação e uma contribuição mesmo para o mundo. Então, essa é a ideia que a gente trabalha na orientação profissional. Perfeito, muito interessante. Claro, uma ótima conversa. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço, Tamires. E para você, eu desejo bons estudos. Fica ligado, porque de repente a gente se vê por aí. Tchau!